Oi, oi, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos. Confirma pra mim se você tá me vendo e me ouvindo bem. Parece aqui que antes a conexão caiu. Confirma se tá legal aqui. Vou colocar o tema da nossa aula de hoje. É farmácia popular do Brasil. Quem aí que já trabalha com farmácia popular do Brasil? Quero saber. Vou colocar aqui, vamos chegando, vai me contando de onde que você tá me vendo. Farmácia Popular do Brasil. É o tema da nossa aula de hoje, um convidado muito especial, tá? O Castro da Pacto Mais vem aqui compartilhar, trazer um pouco do seu conhecimento pra gente. Olha que incrível, né? Eu sempre recebo algumas dúvidas aqui com esse tema. Então decidimos fazer uma parceria aí com o Castro para ele vir tirar as dúvidas de vocês, ó. Aqui a Bruna falou que já trabalha. A Maria confirmou que o áudio e o vídeo tá bom, show de bola. A Beatriz também trabalha, a Tara, a Jéssica, a MM, aqui não aparece o nome para mim. Há 7 anos atrás. E dúvidas, gente? Como que é as dúvidas de vocês? Eu vi que vocês mandaram lá na caixinha que sempre tem dúvidas, né? No dia a dia aí acontece de ter dúvidas sobre esse assunto. Como é que é? Coloca aí hashtag dúvidas para eu saber quem que tem essa dúvida aí, se você realmente tem dúvida desse tema, né? E o mais incrível ainda, gente, além do Castro vir aqui tirar algumas dúvidas sobre esse assunto, a gente quer, assim, mostrar para vocês o quanto é importante o farmacêutico ter conhecimento desse assunto e como que ele pode utilizar, né, como oportunidades. A gente não vai falar só de financeiramente, tá? O farma, ele pode financeiramente estar tendo seus benefícios, mas tem outras oportunidades também, tem outros benefícios. Então é isso que a gente também vai falar aqui hoje, tá? Cássio, se você já estiver por aí, acho que ele já, deixa eu ver aqui se ele já pediu para participar. Pede para participar, que aí eu já te convido aqui, tá? Deixa eu ver aqui. Aliás, deixa eu Pacto Mais, né? Acho que eu mesma consigo convidar aqui também. Aqui, convidar. Vamos ver. Vamos lá, gente. Quero ver vocês animados aqui. Vê se deu certo. Opa! Agora sim. Tudo bem? Deixa eu aumentar meu volume aqui. Seja muito bem-vindo. Obrigado pelo convite. Bem-vindo à nossa comunidade. Vamos aqui juntos entregar mais conhecimento, informação para essa galera aqui, ó. Porque vai se preparando, hein, Cássio? Porque esse povo aqui, eles têm sede e fome de aprendizado, hein? Pode mandar aqui. A gente tá com a munição toda colocada já tá no ponto de disparar. Opa! Aí sim, coisa boa, hein? Aproveita e conta para essa galera um pouquinho aqui mais sobre você. Você é CEO da Pacto Mais, né? Já tem aqui uma grande experiência com farmácia popular. Conta pra gente um pouquinho aí quem é a Pacto Mais. A Pacto Mais, assim, eu queria dizer que a gente tá... primeiro, onde é que a gente está sediado, né? A gente costuma dizer que está aqui na Paraíba, em João Pessoa, mas, na verdade, a gente só está aqui, porque a gente atende todo o Brasil. A clientela da gente hoje está em todo o Brasil. A Pacto Mais, ela trabalha com farmácia popular desde 2006, quando foi decretada a primeira portaria que instituiu o programa Farmácia Popular em 2006. A Pacto Mais já começou a atuar. Naquela época, a gente começou a atuar com o autorizador do Farmácia Popular. Então, foi uma correria muito grande, porque o governo lançou o programa de repente e os sistemas de gestão das farmácias não estavam habilitados para trabalhar com farmácia popular. Aí a gente desenvolveu um autorizador que funcionava à parte e em 40 dias depois que a portaria foi lançada, a gente já tinha um produto. E aí, naquela época, a gente deve ter chegado a 70% das farmácias usaram nosso produto. Tinham mais ou menos uns 3 mil farmácias credenciadas só. E aí a gente continuou trabalhando com esse produto e em 2012
quando o governo federal lançou a obrigatoriedade de sinalização, que é outro item extremamente importante que tem que ter cuidado na farmácia, a gente lançou um kit obrigatório, que era basicamente um banner dentro da regra de farmácia popular, um cartaz de preço que tem que ter, e fizemos a divulgação. E a gente tinha uma rede de contatos de farmácias que era farmácia popular. Em 2 dias a gente vendeu quase 1.000 kits desses, né? Porque era uma obrigação que o governo tinha acabado de lançar. Foi uma loucura para fabricar, para embalar, para enfim. Mas kit de precificação? era um cartaz de preço. Entrando já no assunto farmácia popular, das questões obrigatórias, toda farmácia é obrigada a ter um banner, né, para sinalizar naquele padrão do governo, aquele banner padrão, e um cartaz de preços perto do caixa, que é para o cliente saber quanto é cada comprimido que ele compra, cada comprimido que o governo está pagando para ele, ou cada comprimido, quando é coparticipação, quanto é que o governo paga. É mais para dar publicidade, né? É um princípio da administração. Quais são gratuitos, quais são pagos, para que eles tenham acesso a isso. Aí, galera, Isso. tem isso na farmácia? Coloca aqui para saber se você está seguindo aí já conforme manda o figurino. A gente já viu, Daiane, farmácia ser descredenciada por esse motivo. Vai uma auditoria presencial e não identifica o banner nem o cartaz obrigatório de preço. Isso chega a ser motivo de descredenciamento ou até de multa, né? Então, e as multas giram em torno de 30% dos 3 últimos faturamentos. Se eu não me engano, é 30% dos 3 últimos faturamentos. Então, assim, Lelio. é um valor considerável. Que não tem, olha só. A Vive não tem. Aparece para você os comentários? Tô vendo. Olha aí, galera. Gente, vamos combinar um negócio, hein? Se tiver aprendizado aqui na aula, nesse encontro, o nosso combinado é a chavinha, tá? Coloca a chavinha. Então, gente, já vamos providenciar quem não tem esse material aí. Bora providenciar. E como que faz para ter esse material? Já que tô vendo aí que tem algumas pessoas que não têm. Como que funciona? Nós lançamos em 2012 a nossa loja, né, para o mercado farmacêutico chamada Clube Multifar. Você pode entrar lá no Clube Multifar e a gente tem, na verdade, uma série de itens de sinalização, inclusive o kit obrigatório, que a gente chama de kit obrigatório, que é o mínimo que a farmácia tem que ter. Além de fazer a propaganda, que identifica para o cliente que ali tem farmácia popular, também é uma forma de você se manter legal em relação ao programa, para uma eventual auditoria não ter problemas. Eu tenho certeza que todos aqui que estão nos escutando, que trabalham em farmácia, há um tempo aí, há mais ou menos 3 anos, de repente, eles têm notícias de pessoas ou de farmácias da redondeza que tiveram problema e que foram descredenciadas. Então, é importante, em um primeiro momento, se manter dentro das regras. Isso é extremamente importante para conservar o programa dentro da farmácia, né? E esse material, ele é pago? As pessoas conseguem ele gratuito? Tem que pagar para ter esse material? Ele é um material que a farmácia tem que produzir. Na portaria, o governo fala que a farmácia tem que produzir o material. A gente facilita, porque a gente já entrega o material pronto, de qualidade e dentro das normas, né? Tem farmácia que eu passo às vezes, aí o cliente nosso, eu dou uma olhadinha e diz: e aí, como é que tá o banner? Ele diz: rapaz, já tem 3 anos que eu tenho esse banner, bota ali na frente, leva sol, leva chuva e ele não fica ruim. Você devia fazer um material para a gente renovar. Eu digo: não, eu quero a qualidade. Estou satisfeito de você estar dizendo isso. Importante. E você estava comentando aqui que tem uma portaria, né? Que Isso. É de farmácia popular. E qual que é o número dessa portaria? Você pode passar para o pessoal, para quem quiser? Com certeza. A gente tem, em relação ao número da portaria, o que acontece é que o governo, de vez em quando, lança adendos à portaria anterior e aí alguns artigos são alterados e tal. Mas hoje, em termos de consolidação da portaria, a gente tem uma portaria de consolidação que chama Portaria de Consolidação número 5, que foi emitida pelo Ministério da Saúde. Lá tem tudo sobre o farmácia popular. E aí depois, em 2017, aí em 2021, o governo lançou uma portaria 2898, de 26 de outubro de 2021. 2898, a portaria do Ministério da Saúde, que altera alguns artigos.
Inclusive, Daiane, ele altera um que os farmacêuticos fizeram, ufa, eu acho que eles ficaram aliviados, porque antes, até outubro de 2021, qualquer problema que acontecesse na farmácia relacionado à farmácia popular, o farmacêutico, além de ser o responsável técnico, que ele continua sendo o responsável técnico, inclusive pelo problema da farmácia popular, ele também era responsável civil e criminal. Então, ele podia também responder como dono da farmácia. E, além disso, ele ficava 2 anos, sem poder trabalhar em nenhuma farmácia que tinha farmácia popular. Ou seja, imagina, para eu mudar de emprego, se eu sou empregado em uma farmácia, eu não podia ir para uma farmácia que era farmácia popular. Mas aí, em outubro de 21, isso aí foi retirado da portaria. E aí as questões civis ficaram por conta do dono da farmácia. É óbvio. Do proprietário, do empresário. É responsabilidade do farmacêutico. Como que é? Eu vou começar a trabalhar lá numa farmácia. A farmácia tem farmácia popular no Brasil. O que eu, hoje, recém-formada ou sem experiência nenhuma em farmácia popular, o que eu preciso saber para não ser prejudicada ali no meu dia a dia? Isso, ótimo. Bom você ter falado isso. Eu vou tentar falar das questões principais. São vários detalhes, né? Para não ficar muito enfadonho, eu vou falar das mais gritantes e as que mais acontecem. Às vezes fazer outras aulas também. Primeiro ponto e mais importante. A portaria é muito explícita, que diz que tem que ter pessoas treinadas dentro da farmácia. E aí a gente sabe que o farmacêutico é o responsável legal, é o responsável técnico pela farmácia. E para ele ser diferenciado, conquistar o respeito mais ainda dos colegas de trabalho, ali, os atendentes, do gerente, é importante que ele seja, na minha visão, isso é uma dica minha que eu dou para o farmacêutico aí que está atuando ou que está recém-formado, que ele seja o responsável por essa difusão da informação no balcão. Porque é importante para ele, porque tem questões técnicas que ele tem que assumir, e é um diferencial. Ele está indo além da técnica que ele está lá, além do que ele, digamos assim, está pago pela legislação para atender dentro da farmácia. Ele está se envolvendo efetivamente com o negócio e criando um diferencial para a carreira dele. Então, o primeiro ponto que tem na portaria é ter pessoas treinadas. Então, na minha ótica, o farmacêutico pode contribuir muito com isso. Muito, né? Eu falo sobre a importância, sabe? Te cortando aí um pouco, sobre a importância do farmacêutico aproveitar isso, treinar a equipe, ver uma oportunidade. A gente pode mais bem, né? Farmácia popular. Então, assim, às vezes, muitas vezes o farmacêutico ele tá ali um pouco desmotivado, não consegue enxergar algo a mais, porque não está tendo os resultados. Então, eu sempre reforço isso, sabe? A importância de você treinar a sua equipe. Olha aí, gente. Hashtag dica aqui do Cássio para você estar treinando a sua equipe, não só na parte da indicação farmacêutica que a gente fala, né? Mas no farmácia popular é incrível isso. Muito bom você ter trago esse ponto aqui. Isso. Esse é um ponto importante. Outro ponto importante que faz parte do operacional, do dia a dia, da dispensação, é que, segundo a portaria, o farmacêutico ele pode fazer uma rasura de receita. Você sabe que qualquer coisa que vier na receita que esteja com a letra diferente do médico, isso é considerado uma rasura de receita. Então, a portaria ela permite o seguinte: como o médico não tem o hábito de colocar o endereço do paciente, né, não tem o hábito de colocar o endereço do paciente na prescrição, no laudo, no atestado, o que for, a portaria permite que o farmacêutico de punho acrescente o endereço, porque ter o endereço na receita, o endereço do paciente, é um item obrigatório da receita. Como a gente sabe que não vem de costume, a portaria permite que o farmacêutico faça. O farmacêutico. Ela fala só que é o farmacêutico que tem que estar lá. Ele tem que assinar, como é que é? É um carimbo? Não. Coloca, só não tem que assinar nada. Só... Não, ele só tem que escrever de punho. Aí vocês vão dizer assim, não, mas ninguém fiscaliza, não sei o quê. Aí eu vou contar um pouquinho sobre auditorias. A gente já sabe, já viu cliente, já ajudou o cliente a se defender de auditoria. A gente também tem esse serviço de fazer auditoria que a gente chama tanto preventiva, para evitar problema, como quando ele é notificado com o Ministério da Saúde. A gente também ajuda o cliente a se defender.
A gente já viu vários casos em que o auditor do DataSUS, do DenaSUS, ele chega aí na casa dos clientes para perguntar: o senhor recebeu esse medicamento? O senhor toma esse medicamento? Realmente o senhor comprou nessa farmácia? Então, essa questão da caligrafia, eles também chegam a olhar. Quem são os farmacêuticos de aqui? A farmácia funciona, sei lá, 10 horas, 12 horas por dia, deve ter 2 farmacêuticos. Eles vão pedir para escrever no papel, para comparar. Porque eles chegam a olhar, por exemplo, assinaturas de clientes em relação ao documento do RG comparado com o cupom vinculado. Então, isso é verificado sim em auditoria e é um cuidado que o farmacêutico tem que ter, porque caso ele não assine e outra pessoa assine, vai se entender que ele foi, entre aspas, aí, negligente. Caso da pessoa, o balconista faça isso, né? E quando que o farmacêutico ele responde? Ele responde pela parte técnica do programa. Vou dar um exemplo. Se ele recebe se chega uma receita fora do padrão, sei lá, a receita não tinha posologia. Na receita não veio a posologia, o médico esqueceu. E aí foi vendido uma losartana de 50, um captopril de 25 miligramas foi vendido, mas não tinha posologia. E foi autorizado, né? O balconista foi lá e botou uma posologia. 2 por dia, porque perguntou o paciente e ele disse. A princípio, né? A priori e legalmente, quem aceitou a receita equivocada foi o farmacêutico, porque ele é que é responsável pelas receitas. Ele vai responder por... Aí ele vai responder solidariamente, né? Não a multa, quem responde a multa é o dono da farmácia, mas se tiver uma implicação maior, que isso fosse um vício, que ele sempre fazia isso, ou sei lá, receita inventada, tal, ele chega a responder penalmente. A parte penal vai para quem causou o ato. Agora, a parte civil, de uma multa, do descredenciamento, é para o CNPJ. Do proprietário. O Certo. proprietário. Você falando, me lembra agora, até a gente comentou alguma coisa ontem, né? Da época quando eu trabalhava no balcão da farmácia, nós tínhamos uma equipe muito grande lá, né? E farmácia popular, quem trabalha aí com farmácia popular, eu sei que tem empresas que têm uma rotatividade menor, outras que têm maior. Inclusive, coloca aqui, galera, como é que é aí na empresa? Tem bastante saída ou pouca saída? Nessa onde eu trabalhava, tinha muitas, era uma equipe muito grande. Então, o que a gente fez? Foi colocado o responsável, porque o farmacêutico tinha que passar toda vez pelo farmacêutico para ele conferir o receituário. E além do farma ter que conferir as receitas de medicamentos controlados, que também era toda hora, né? Ele tinha que conferir as receitas do farmácia popular. E aí não tinha como fazer outra coisa na farmácia, né? Ele ficava o dia todo praticamente conferindo receita. Aí o que a gente fez? Nós pegamos uma atendente, treinamos essa atendente, e ela, quando o farmacêutico não podia conferir esse receituário, ela que conferia. Então, assim, ela era expert, ela tinha sido treinada, né? Assim como toda a equipe, mas nenhuma... Assim, e era algo, é sério, era algo assim, olha... E comparado a um receituário de controle especial, o cuidado que a gente tinha com receitas, gente, era assim, coisa de louco. Eu nunca tinha trabalhado antes numa outra farmácia popular. Aquela era a única. Então, assim, era tudo muito dentro. Eu lembro que até esse quadrado de carimbo para colocar gente, não poderia nem sair de dentro do quadradinho. Porque senão eles já, a auditoria da empresa já reclamava com o gerente, porque essa farmácia, ela já tinha passado auditoria. Então, numa outra loja, na verdade, numa outra loja tinha passado auditoria e acabaram perdendo o programa. Então, feito assim, era muito rigoroso. O carimbo do CRM do médico, se ele tava aquele carimbo meio borrado, quando a tinta tá em excesso, tava borrado, a gente não podia aceitar a receita. O carimbo tinha que ser nítido. Assinatura, o carimbo na receita, o nome do médico, totalmente legível. Era um negócio assim, bem rigoroso. Então, inclusive, fica uma dica aí pra vocês. Pra tá fazendo. Isso ficou dessa forma, Daiane, infelizmente, porque no começo do programa nem tinha exigência de reter a documentação. Aí as pessoas começaram a inventar vendas. Alguns donos de farmácias pegavam lista de CPF da cidade. Isso teve muita reportagem por volta de 2008 e tal. Aí o governo
começou a fazer essa polda, né? Os órgãos de controle também foram exigindo, TCU, Ministério Público foram exigindo e essa polda foi acontecendo, essa melhoria do controle foi acontecendo. Em 2012, o governo lançou uma portaria dizendo que tinham que ter 2 cópias dos documentos. Você imagina que tinha farmácia que sabia que ia sofrer auditoria, que estava cheia de problema, aí quando o auditor chegava, sabe o que o dono da farmácia dizia? Dizia assim, olha a cara de pau, eu fui assaltado e levaram as receitas. Qual é o ladrão que vai entrar e vai pedir, A receita. leva a receita. Aí ele fazia o BO, o auditor chegava e o auditor ia fazer o quê? Tudo bem, tá no BO, voltava. E ele continuava vendendo. E aí o governo lançou em 2012, eu acho, ou 2014, eu não lembro agora de cabeça, mas a portaria dizendo o seguinte, vai ter que guardar 2 cópias de cada documento, de cada venda. Aí a pessoa tem que botar uma cópia na farmácia e outra debaixo do colchão. E ainda dizia assim, em locais fisicamente diferentes. Tá? Isso ainda hoje tem que ter duas cópias do documento, isso? A portaria ainda é assim. Mas aí, vamos lá, deixa eu isso é uma parte importante para a gente não passar a informação equivocada. O governo, na verdade, o que ele quer, na prática, ele quer que ao solicitar a documentação, você tenha. Esse o governo quer. Esse artifício na portaria só pode dizer o seguinte, olha, você não tem como me dar nenhum BO dizendo que perdeu ou roubaram a receita. Porque é para estar um aqui na sua farmácia e outro lá no seu sítio que você tem, um na casa de praia, um na casa da sua sogra, um na casa da sua mãe. Então você tem que ter outra cópia no outro canto, na sua casa, debaixo do seu colchão. Então o governo só fez dizer isso para garantir que o BO, né, o boletim de ocorrência não valeria. No entanto, no final o que o governo quer é o documento. Na maioria das vezes, na auditoria, ele pede para ser enviado alguns dias de movimento. Tipo 5 dias, 4 dias, eu já vi 15 dias. Então, eles enviam inclusive por e-mail. Ele me dê a evidência da venda desses dias. Aí você envia por e-mail. Então, se você guardar digitalmente, você sempre vai ter como imprimir. Se você tiver digitalmente, com garantia de backup, com segurança, você vai ter sempre como ter essa documentação disponível. E aí, aproveitando, a gente também tem um produto. Eu estou falando mexendo, mas na verdade porque assim, o que é que a gente fez, Jair, ao longo desses 2006, a gente tem 16 anos de farmácia popular, né? 2006 para 22, 14, 16 anos. Então, o que a gente fez foi, a cada item da portaria, a cada obrigação, a cada necessidade, a gente saiu criando soluções. Se você vê no Clube Multifato, tem solução para tudo que está na portaria. Tudo que você precisa solucionar para melhorar ou sua performance de venda ou ficar dentro da regularidade, a gente tem para oferecer. A verdade é essa. Então, a gente tem um produto que é o nosso carro-chefe, chamado Sua Receita Digital, que ele faz todo esse trabalho de gestão da documentação e o mais importante, ele chega, por meio de inteligência artificial, a auditar o documento que é inserido. Então, o farmacêutico que tem que tomar conta de um balcão, às vezes com 10 atendentes, uma loja de alto fluxo, ele tem no Sua Receita Digital um auxílio importantíssimo para cuidar junto com ele do programa Farmácia Popular. Porque a gente analisa a imagem e diz, por exemplo, esse RG apresentado é ou não é do titular da receita. Um exemplo. A gente consegue fazer isso por meio da imagem. Então, no balcão, aquela documentação já vai ser negada. Se ela é negada, a venda não pode ser feita. Aí não corre o risco. Não corre o risco de ter prejuízo. Então, isso é extremamente importante. E Castro, isso é extremamente importante. Demais, muito esse trabalho de vocês. Como ajuda, né? Empresa aí que tem uma demanda maior. Nossa, incrível mesmo. E agora me bateu uma dúvida aqui. Por exemplo, eu trabalho lá com farmácia. Então, você me falou ali que o farmacêutico tem que cuidar parte rapidada, a gente falou do carimbo, dos dados, se não tem endereço do paciente, tem
Tem É. outra coisa aí, bota aí na sua lista, a intercambiabilidade, tá? A Ah, intercambiabilidade também é feita pelo farmacêutico. E a intercambiabilidade, se ela é bem feita, ela é um pulo do gato na lucratividade. A gente vai falar disso daqui a pouco. Ó, pra uhum. você ter ideia aqui, ó, Vi Ponto Simão comentou aqui que a farmácia dela fica perto de um posto, que está faltando medicamento no posto, então o fluxo dela dentro da Aumenta. farmácia, atrás de farmácia popular é enorme. Então, assim, ela deve estar com a mão na cabeça, porque o empresário, ele quer resultado, ele quer a venda. E o farmacêutico tem que cuidar do processo, Uhum. né? E ter ferramentas que auxiliem. Mas antes da ferramenta, eu sempre digo assim, que as mudanças começam pela cultura de cada um. Não adianta ter eu sou da área de TI, mas o que eu mais digo é isso, não adianta eu trazer uma solução se você não tem a cultura. Então, se o farmacêutico não tem o conhecimento do programa, se ele não estuda, se ele não sabe das regras, a ferramenta ele vai usar errado. Não vai servir para ele nenhuma ferramenta. Ele pode trabalhar com máquina de Xerox, mas se ele souber o processo, ele só vai ser mais lento, mais custoso, mas vai trabalhar na regra, né? Mas se tem uma ferramenta que turbina isso, o seu Receita Digital ajuda muito nisso, o desempenho é bem melhor, o atendimento é mais rápido, o resultado é melhor e o farmacêutico, voltando ao tema da nossa live, o farmacêutico vai agregar o programa Farmácia Popular como diferencial dele como farmacêutico. E O na, dono da farmácia vai dizer assim, ufa, estou tranquilo, o programa está bem cuidado pelo meu farmacêutico. e na sua visão, como que você vê que o farmacêutico ele pode aproveitar o programa, o Farmácia Popular, para se destacar, para ter benefícios, para ter benefícios, como ver como oportunidade? Você que está aí tanto tempo no mercado, você poderia falar um pouco para a gente sobre isso? Eu vou dividir esse tema, acho que em duas partes, assim, na visão do cliente, eu vou dividir em Uhum, três, na verdade. Na visão do uhum. cliente, na visão dele como profissional, executando sua missão, né, como farmacêutico, e o que é que ele pode fazer em relação ao negócio, né? Na visão do cliente, e que se mistura com a dele, da obrigação técnica do farmacêutico, ele está fazendo, ele conhecendo o farmácia popular, ele está fazendo um trabalho social que não deixa de ser, quando eu entendo farmácia popular e aquela pessoa que às vezes está com a pressão totalmente desregulada, que não tem um recurso, né? Hoje tudo está caro, o salário mínimo se achatando, a maioria da população ganha salário mínimo, são os aposentados, então tudo está curto. Às vezes um aposentado tem uma casa que sustentar o filho, a filha, dois netos, então tudo é curto. E coração de mãe é derretido. E de vó, nem se fala. Então, tem gente deixando de fazer um tratamento para, de repente, colocar a comida dentro de casa. E às vezes nem sabe que existe o farmácia popular. O médico, tem muito médico que nem sabe os princípios ativos que estão no farmácia popular. E tem muito farmacêutico que também não sabe. E tem muito balconista que também não sabe. Então, a primeira coisa, ele tem que se conscientizar que ele está fazendo um trabalho social. Está livrando aquela pessoa de um problema maior, de um AVC, no caso dos medicamentos para hipertensão. Então, a primeira coisa é se conscientizar. Eu posso fazer um trabalho social, eu posso ser um agente social dentro do meu trabalho. Eu acho que esse é um ponto principal. Servir o paciente. E depois, ele está executando algo que é da competência, né, e das habilidades do farmacêutico, que é a história da atenção farmacêutica. Uhum. Então, eu conhecer a farmácia popular, eu vou cuidar melhor do meu cliente, do meu paciente. Ele vai chegar lá, dizer, meu filho, minha filha, me dê aqui, preciso do meu medicamento para pressão. Quando ela olhar que ela está levando uma losartana, um atenolol, um captopril, né, que tem a ver com a hipertensão, ele vai dizer, mas senhor, o senhor não devia estar pagando esse medicamento, o senhor pode levar assim, ó, pela farmácia popular, traga, vá no seu médico, eu quero uma receita, o senhor traga dessa forma, imprimir um modelinho de receita, botar na sacolinha dele, a qualidade de atendimento, a impressão que ele vai ter daquele negócio. Se ele for dono da farmácia, O desculpa, escutei. cliente vai falar, ele está me ajudando, né? Isso. E o empresário, dono da farmácia, que está vendo a atuação do farmacêutico? Qual é o conceito que esse farmacêutico fica?
né? Então, esse é o segundo ponto, que ele tem a parte técnica da atenção farmacêutica. E tem o outro ponto, Daiane, que eu acho importante, que alguns farmacêuticos também são gerentes de farmácia ou atuam muito junto do gerente, né? Se não atua, deve atuar. O farmacêutico tem que andar junto do gerente da farmácia. É ele conhecer como é que ele pode potencializar a lucratividade e o movimento daquela farmácia com a farmácia popular. Eu vou dar um exemplo bem simples. A vice-mão, né, que falou aqui agora há pouco, que eu li a mensagem dela, sobre que a farmácia era perto de um posto de saúde, era bem movimentada. Eu vou fazer uma pergunta a ela, de repente ela responde aí. Eu queria saber se ela já visitou o posto de saúde da Redondeza, ou quem já visitou os postos de saúde da Redondeza, como farmacêutico mesmo, porque se o farmacêutico bate na porta do médico lá, que atende no consultório, no hospital, no posto de saúde, e diz: eu sou farmacêutico da farmácia tal, que fica aqui a 500 metros, na esquina, na outra rua. E eu queria dizer ao senhor que a gente tem farmácia popular. Na farmácia popular nós temos tais e tais itens. E isso vai facilitar o resultado do tratamento. O médico, o sucesso do médico é o cliente e o paciente comprar o medicamento, saber, tomar adequadamente e ficar bom. Esse é o sucesso do médico. Fora isso, não tem sucesso. Então, o médico está interessado que o cliente, né, o paciente dele tenha acesso ao tratamento. E a farmácia popular é acesso ao tratamento. Então, quem saiu da farmácia e foi no posto de saúde fazer um trabalho de informação, novamente, um trabalho social e um trabalho que vai gerar movimento e lucro para a farmácia onde ele trabalha. Porque quando a gente fala de farmácia popular, a gente fala de lucros, né? E logo mais, galera, vai falar sobre isso também, né, Cássio? Isso. Né? Aonde que fica a lucratividade da farmácia? Como que funciona isso? A gente também vai abordar esse assunto aí, só um spoiler aqui. Então, a gente, para dentro do balcão, outro ponto que ele pode interferir também é conhecer os pontos de lucratividade, que a gente vai falar daqui a pouco, porque eu tenho certeza que tem gente que vai chegar amanhã para o gerente, para o dono da farmácia, caso ele não seja gerente ou dono, e vai dizer: ei, como é que está a lista de preço aí da gente? Vamos dar uma olhada, né? Aí lá no Clube Multifar também, né, eu lembrei agora, tem outro produto, a gente fez tipo um memento. Lembra aquele livrozinho de bolso, né? Que hoje não se usa mais, hoje está tudo no celular, né? Mas a gente fez um memento, né? Um livrozinho que diz as regras básicas da farmácia popular, modelo de receita e todos os itens da farmácia popular por nome comercial e princípio ativo, né? E por indicação, tudo. São várias páginas, assim, é um livrinho pequenininho que cabe no bolso. Qual é a dica que a gente sempre dá? Compre um kit desse de 10, 20 livros que tem lá no Clube Multifar. Vá nos postos de saúde, pega um cordão de nylon, amarre no pé da mesa, já que troca de médico ali, amarra no pé da mesa e bota em cima do balcão. Todo médico que chegar para atender no plantão, ele vai ver o livrinho e vai folhear, para na hora que for receitar a pessoa, ir lá, ó, tá lá o nomezinho da sua farmácia, um adesivozinho seu, para o médico dizer: não, onde é que eu compro, doutor? Não, vá na farmácia tal, é logo ali. Que legal, gostei dessa dica, hein? Até coloquei minhas chavinhas ali, ó. Quem é que vai já entrar em ação e usar dessa dica? Gente, que incrível isso! Gostei, hein? Gostei mesmo. O farmacêutico levando diferencial. Eu espero que depois a gente receba feedback se gerou resultado, né? Eu acredito que sim, porque a gente tá do começo ao fim aqui, a galera tá aqui aquecida com a gente, hein? Tá valendo a pena aí. Além da parte do cliente, você falou que tem mais alguma divisão aí? A gente falou do cliente, da parte do social, falou da questão do farmacêutico, que ele vai fazer um maior cuidado, atenção farmacêutica, a continuidade do tratamento, e de dentro do balcão ele tem como ajudar nas estratégias, né? Por exemplo, conscientizando o balcão, dizendo: gente, quando chegar a receita de tal tipo, de tal e tal indicação, por favor, vamos direcionar para a farmácia popular por 2 motivos, que é bom para o cliente. Outro ponto importantíssimo, importante ser falado. A gente sabe que tem muita gente trabalhando em farmácias independentes, são aquelas farmácias fortes, locais, mas não são grandes redes, como Pague Menos, Drogaria São Paulo, Pacheco, Droga Raia, Drogazil, que são as maiores redes do país, né? O Farmácia Popular, só um adendo, tá? Das 3 que eu falei, das 3 maiores redes, hoje são clientes da gente. Pague Menos,
que é a terceira maior, e Drogaria São Paulo Pacheco. Usam sua receita digital na Pague Menos nas 1.300 lojas e a São Paulo Pacheco nas 1.600 usam o nosso serviço para cuidar do farmácia popular. Tá? É importante que a gente diga isso. Receitas, não precisa ficar tirando cópia, Não. consegue escanear e vai para o sistema e fica tudo lá arquivado. Isso, e aproveita e reaproveita no venda seguinte entre lojas, viu? Tipo assim, eu compro aqui em João Pessoa hoje, numa loja da Pague Menos. Se eu estiver em São Paulo, quando meu medicamento acabar, quando eu chegar na loja que der meu CPF, meu documento que foi escaneado aqui em João Pessoa está lá disponível. Vale para outra. E Castro, mais uma dúvida aqui que eu vi que várias pessoas perguntaram, inclusive uma dúvida até dos meus alunos aqui que eles já pediram. Nós sabemos que surgiu, depois da pandemia, surgiu uma nova resolução, né? Isso, os prazos. E o que mudou? Porque ainda está valendo, né? Basicamente assim, eu vou falar de uma forma geral. Tudo praticamente duplicou. Por exemplo, as receitas que valiam 180 dias passou para 1 ano. Né? Os medicamentos que eu pegava para o tratamento de 30 dias, eu posso pegar para 3 meses. Mudou o tempo de tratamento. Mudou o tempo de validade da receita, basicamente, e mudou o tempo que eu posso levar o medicamento. Por exemplo, para ser mais claro, quando eu colocava lá na autorização que o cliente estava levando uma losartana de 50 miligramas e que essa losartana era tomada 2 vezes ao dia, considerando o tratamento de 1 mês, isso quer dizer que ele pode levar 60 comprimidos ou 2 caixas. Certo? O que é que mudou com a pandemia? Passou a ser autorizado ele levar o tratamento para 3 meses. Então, ele, ao invés de levar, nesse caso, 2 caixas, ele podia levar 6 caixas. Entendi. Mais ou menos. Pode levar. Mudou também a parte das quantidades. Isso, mudou as quantidades. Qual é o objetivo? Não fazer com que as pessoas não estivessem aglomerando, né? Esse era o objetivo. E aí, quando voltar ao normal, que nesses dias volta, que já está, Deus quiser, a gente vai passar, né, dessa pandemia, um ponto extremamente importante da farmácia popular é a rotatividade. Então, diferente que às vezes quando ele compra no balcão, que é um medicamento de uso contínuo, que ele aproveita e compra, não quero vir na farmácia, eu compro 3 caixas para tratamento para 3 meses, para 5 meses, tem gente que faz isso. No farmácia popular, não, você só pode levar o tratamento para 1 mês. Ou seja, eu garanto no meu PDV a rotatividade. E fralda, antes da pandemia, só eram 10 dias. Então, a cada 10 dias eu tenho aquele cliente de fralda na minha farmácia para levar fralda pelo farmácia popular. Aí ele, com certeza, ele vai aproveitar e vai comprar outras coisas. Aí o ticket médio vai lá para cima. Interessante isso, né? É por isso que reforçando, né, Castro, a importância de você, muitas vezes, assim, a pessoa não pensa em avisar para o cliente. O cliente está comprando um produto lá, sabe que está no farmácia popular, mas acaba que não informando isso para o cliente. Então, a importância de informar isso para ele, porque além de você ajudar ele, né, ele vai nunca mais esquecer de você. Toda vez que ele retornar à farmácia, ao invés de ele ir lá na farmácia, às vezes ele tem que ir lá no centro. Por exemplo, aqui onde eu moro, no Campeche, não tem nenhuma farmácia, acho que tem poucas farmácias, nenhuma não, tem 1 ou 2 farmácias popular. Então, tem várias farmácias novas, inclusive de redes que vieram para cá, e que não tem o programa. Porque eu sei que tem alguma coisa, mesmo a rede que já tem, muda o CNPJ, ela não pode, se ela abre uma loja nova, ela não pode colocar popular, né? Isso. Isso. E aí, então, assim, ao invés dele ir lá na farmácia, talvez lá no centro, porque lá às vezes tem farmácia popular, dá trabalho, né? Tem que passar no sistema, tem que tirar xerox desses documentos, tem que fazer a conferência. Acaba não tendo isso e perdendo a oportunidade de fidelizar esse cliente, de dar esse cliente e de fazer com que ele volte todo mês na sua farmácia. Ao invés dele ir lá na farmácia do sei lá qual que tem o programa, ele vai vir na minha. Então, a importância das vezes a gente, né, realmente informar o paciente que você tem o programa.
Você tem farmácia popular aqui. Você vai ter ali às vezes, um medicamento de graça, um medicamento baratinho, mas no final você vai ganhar depois muito mais, né? Muito bom isso. Voltando aqui na parte da documentação, que eu tô vendo que o pessoal ali tá super querendo saber, né? Aqui, referente ao tempo de tratamento que mudou, a validade da receita e a documentação. Teve alguma mudança da documentação? Me mandaram essas dúvidas. A documentação, ela continua a mesma a ser exigida. Eu gosto de falar assim, o pessoal às vezes tem muita dúvida da documentação do farmácia popular, né? A venda básica do farmácia popular, ela pede a receita dentro do formato adequado. Ah, qual é o formato adequado? Aí, para os farmacêuticos, eu vou deixar no ar. Gente, vocês têm que saber o formato adequado de uma receita. Uhum. Vocês estudaram para isso, né? Estudaram para isso, não. Estudaram isso, desculpa. Para isso, não. Estudaram isso. Então, assim... Agora eu vou defender aqui minha comunidade. Defenda. Agora eu vou defender, vou fazer o meu jabá aqui. Vou fazer o meu jabá. Infelizmente... Ela vem errada. A gente não aprende muito isso lá na faculdade, sabe? E o que acontece? E às vezes, até eu tive essa matéria lá, mas vou ser bem sincera, tá? Foi assim, uma coisa rápida. E como é um negócio chato de estudar, né? A ninguém quer saber disso. A euzinha aqui mesma, posso dizer, não tenho vergonha de dizer, tá? Por isso que hoje eu falo que um dos pilares do farmacêutico é a legislação. Portaria 344, tantas outras resoluções, é chato, mas é nosso. Então a gente precisa dominar isso. Você falou bem, isso é nosso, a gente precisa dominar. Só que lá na faculdade, acaba que a gente não dando muita atenção, porque é um assunto chato, fica para lá. E aí, quando eu me formei, como eu cheguei na farmácia, trabalhava anos em farmácia. Comecei a trabalhar em farmácia com 16 anos de idade. Aí, cheguei lá, eu não dava muita importância para a legislação, porque eu era atendente. Então, eu tinha farmacêutica que era responsável por isso. Então, depois de tanto tempo, agora eu sou farmacêutica, agora eu sou responsável pela receita, pelo farmácia popular, eu que tenho que saber isso. E aí, o que aconteceu? Começaram a vir os erros. E foi aí que eu precisei, Castro, aprender e estudar e realmente ir lá engolir tantas portarias, porque assim, depois de tantos erros, não dava mais para eu estar cometendo erros. Então, realmente, sabe? Existe um pouco da falha da gente, claro que existe, porque é um negócio chato de estudar. Mas ainda bem que tem pessoas aqui como o Castro, como eu também, né? Que a gente vem aqui mostrando para as pessoas, essa comunidade, né? Que tem um jeito gostoso de estudar, né? Que não tem que ter um bicho de 7 cabeças, que tem uma forma, um passo a passo, um jeito mais simplificado, né? Para melhorar. Mas e também tem essa grande falha lá na faculdade. Existe essa, felizmente. Infelizmente, é verdade. Então, assim, isso termina repercutindo, né? Termina repercutindo. Olha só, a gente estava falando em receita, né? Esse aqui é o memento que eu falei para vocês. Ó. Que você pode deixar lá na farmácia. É isso que pode levar. Tava aqui perto da minha mesa. Ó, aqui, ó. A gente divulga um modelo de receita, ó. Destacando todos os itens obrigatórios que tem que ter na receita. Tá? Então, isso aqui a gente faz. E aqui, aquela lista de medicamentos que eu falei, ó, tá toda aqui. Então, isso serve para o farmacêutico, isso serve para o balcão, isso serve para o médico, isso serve para uma ação de prospecção, uma ação de publicidade da farmácia no posto de saúde. Então, tá tudo aqui, ó. Índice de fralda geriátrica, então tem a marca, o código de barra do que tem. Quero um guia para os alunos, hein? Como é? Guia desse para os meus alunos. Na hora. É só você dizer a quantidade. Opa, olha aí, hein, gente? Cadê a galera aí? Cadê a galera oficialmente Farmatop aí, hein? Vamos receber um presente em casa, hein? Que tal? Delivery. Então, assim, essa questão da receita, né? Que é sobre a documentação, a receita no formato adequado. E um documento com foto. Se for o titular da receita. Então, eu digo sempre o seguinte, gente, o que o governo quer é a evidência da venda. Qual é a evidência da venda? Eu preciso de um link sólido entre o titular da receita
e o documento apresentado e quem assinou o cupom vinculado. Pronto, eu tenho que fechar essa evidência. Então, por exemplo, a mãe foi comprar uma filha de menor, ela não tem documento ainda, a mãe foi comprar um anticoncepcional para ela, pelo Farmácia Popular. Aí a mãe que vai ter que assinar, porque terminou pedindo no CPF da mãe por conta disso, um exemplo. Né? Uhum. Então, receita da filha, documento da filha mostrando que existe uma filiação. Então, quando a mãe assina o cupom vinculado, ela assina porque existe a filiação e a dependência. Entendi. Sob procuração, a mesma coisa. Eu tenho que ter o titular da Receita, o documento do titular da Receita. Ok, bateu. Quem é que vai assinar o cupom vinculado? Não, eu vou assinar pelo meu pai. Que ele não pode, ele tem acima de 60 anos, ele não pode sair de casa. Eu vou assinar pelo meu pai. Então, qual é o documento que vincula, que dá esse vínculo? A procuração. Ah, então, eu preciso... a procuração. Isso. Então, eu preciso da Receita, do documento do titular da Receita, sempre. Documento oficial com foto. Eu preciso disso aqui. E aí, depois, quem é que vai assinar o cupom vinculado? É uma terceira pessoa. Procuração dando autorização. Ok. Quem é o otorgado, né? O autorizado da procuração? Ah, sou eu. Então eu preciso também colocar meu documento. Por quê? Porque eu preciso conferir a assinatura que eu fiz no cupom vinculado com a assinatura que está no meu documento oficial. Então, independente de pensar que documentos são, pensa assim, eu preciso estar com essa documentação concisa. Precisa ter coerência. Precisa... Que é filha, que tem a ver, que é filho, que se está comprando para alguém. Porque o procurador não quer dizer que tem que ser alguém da família, né? Não, o procurador é qualquer pessoa. A única questão que permite é o responsável legal. No caso de pais comprar pelos filhos, não o contrário. Ao contrário, tem que ter uma procuração. Agora, se for uma criança de menor, algo assim, não precisa de procuração. Só mostrar mesmo que... Aí é filiação. Filiação. Só o documento é o registro. Pai e mãe. Agora, se for alguma coisa, tem que ter procuração do pai e da mãe? Isso. Procuração. Ah, entendi. Okay. Do nível quem está acima, ou seja, pai. Posso comprar para o filho? Posso. Precisa procuração? Não. O contrário, precisa. Ah, show, show. A Nicole falou, muita coisa, socorro. Calma, Nicole, bastante coisa mesmo, né? Muita coisa. Mas por isso que a gente está aqui, para ajudar vocês. Deixa eu ver aqui uma dúvida. Vamos responder alguma dúvida aqui antes de você falar. A gente falar do ponto da lucratividade, né? Da precificação. Vamos falar um pouco sobre isso? Deixa eu responder aqui. Vamos ver o que o pessoal está perguntando. O Ítala perguntou. Quando no documento está escrito por extenso e o cliente só rubrica, tem algum problema? Quando está escrito por extenso o nome dele, não entendi. Desculpa. Quando ele só faz uma assinatura, não é... Tá. Boa pergunta. Boa pergunta. É o seguinte, a gente acabou de falar disso. Imagina que você é um auditor. Aí você chega na farmácia, aí você apresenta, eu quero saber essa venda aqui que aconteceu no dia 30 de março de 2021. Aí ele vai dizer, bem, olha, aqui está a receita, está o RG, o documento com foto e o número do CPF, é importante ter o número do CPF também no documento. E tem a assinatura no RG. Aí ele vai olhar o cupom vinculado, vai dizer, essa assinatura não coincide, não. Aí a pessoa vai dizer assim, não, mas é porque ele assinou, isso é a rúbrica dele. Eu vou simular isso aqui, tá? Minha letra é horrível mesmo, tá, gente? É isso aqui, ó. No meu RG vai estar aqui, ó. A assinatura. Se eu chegar no cupom vinculado e fizer isso aqui, como é que o auditor vai saber que essa é minha rúbrica? Eu vou chamar a pessoa na farmácia para aprovar. Tem que ser a mesma assinatura do documento. Aí deixa eu dar uma novidade boa para vocês. O sua receita digital, ele extrai a assinatura do cupom vinculado pela imagem e compara com a assinatura do documento de identificação e diz se está correto ou não. Então não tem como dar erro.
Essa falha aqui a gente pega. Que massa. Essa falha aqui a gente pega. Agora, isso aqui é muito comum, viu, Daiane? Muito comum. Muito comum, de verdade. Eu assinar, fazer uma rúbrica, no meu RG está a minha assinatura, e eu faço uma rúbrica do cupom vinculado. E aí tem uma situação pior, viu? É pior ainda porque isso acontece muito. Porque toda a documentação é apresentada no balcão e o cupom vinculado é assinado aonde? No checkout. Num caixa com a fila. Uhum. A maioria dos caixas que atendem o Farmácia Popular, no checkout, eles não comparam a assinatura do cupom vinculado com a assinatura do documento. E isso, na auditoria, isso dá muita glosa. E quando é esse tipo de problema, a penalidade, muitas vezes, é só devolver o dinheiro de cada venda dessa. Não chega a descredenciar. Assim, o governo não descredencia por problemas menores. Mas aí, beleza, isso se tiver... Isso se tiver poucos casos. Mas se tiver 30%, 40% dos casos assim, aí é descredenciamento. Uhum. Entendi. Nossa, quanto aprendizado aqui hoje, hein? A gente tem que fazer mais aulas como essa. Ó, mais uma dúvida aqui. Deixa eu ver aqui o que a Adam me perguntou. E quando o cliente troca de receita, sempre dá erro no Farmácia Popular. Quanto tempo ele tem que esperar para passar? E quando o cliente troca de receita, sempre dá erro no Farmácia Popular. Quanto tempo ele tem que esperar para passar? Não entendi, você entendeu? Eu vou tentar assim, ver algumas situações do que ela pode estar falando. Uma, quando o cliente troca de receita, eu acho que é quando troca os itens da receita. Às vezes ele está tomando uma combinação de medicamento e vai tomar outra. Uhum. E aí, isso antes de ele completar, porque é o seguinte, eu vou dar um exemplo, eu não sou farmacêutico, gente, então me perdoe se eu estiver falando uma grande besteira. Mas ele está tomando um losartana. Uhum. Aí ele vai no médico, aí o médico troca. Aí diz, não, agora você vai tomar atenolol e captopril. Aí, só faltando 15 dias para acabar o medicamento dele, para ele voltar para a farmácia popular. Quando ele vai no balcão comprar, aí o farmácia popular não permite, porque o farmácia popular está entendendo que o que ele está pedindo é para a mesma patologia que ele já tem. Ah, entendi. Aí, nesse caso, tem que realmente esperar passar o tempo de acabar aquele outro produto. O outro, porque senão o sistema não entende. O sistema não entende, né? Porque o sistema do governo, ele verifica, tem uma norma que ele cita até na portaria, as boas práticas de tratamento. Então, ele tem essas regras, essas verificações, né? E responde negando. Não sei se eu consegui responder a pessoa que perguntou. Sim, acho que sim. Ficou claro. Eu não tinha entendido a pergunta e agora eu consegui entender aqui o que ela quis dizer. Ó, a Clary falou, já passei por uma auditoria na rede de farmácias que eu trabalhava. Eles cobram isso mesmo. Para quem acha que a auditoria não acontece, acontece, né? E acho que Eu tenho certeza que quem está nos vendo, num raio de 30 quilômetros, alguém foi auditado ou descredenciado. Eu tenho certeza disso. E, Cássio, puxando já esse gancho aí, sabendo de tudo isso aqui, né? Quando a gente fala do farmácia popular, além da gente ajudar ali, ter o papel social que você falou, ajudar o nosso paciente, fidelizar esse cliente, né? E fazer uma atenção farmacêutica com ele, a gente também pensa na parte de lucratividade, claro, né? E quer ganhar dinheiro, né? A farmácia precisa ganhar dinheiro porque é através de contas, né? E nesse ponto da lucratividade, por que vale a pena eu dar essa atenção? Eu tenho farmácia popular na minha farmácia, vamos imaginar aqui, mas eu não estava tendo uma visão de lucratividade até assistir a live da Pacto Mais com a Dai e tô vendo uma oportunidade aqui para mim. E o que eu preciso saber mais para realmente entender e dar uma atenção maior no farmácia popular e realmente treinar a minha equipe, enfim, fazer o negócio acontecer. Por quê? Qual o lucro que eu tenho na minha farmácia? Precificação? O que você pode trazer para a gente aqui sobre esse ponto? Tá.
antes, eu vou falar disso aí. Antes eu queria falar dos mitos, os mitos de farmácia popular. Fica à vontade. É, que tem a ver com o preço também, tá? Tem um mito do farmácia popular, um mito que eu escuto desde 2008, 2010. Geralmente ele acontece muito quando o governo quer votar o orçamento plurianual, o orçamento para 4 anos. Então isso é muito comum de acontecer, o mito do farmácia popular. É a lenda urbana. A lenda urbana é que o farmácia popular vai acabar. Eu acho que todo mundo já escutou essa lenda urbana, né? Na verdade é o seguinte, farmácia popular hoje, no rol de programas sociais do governo federal, farmácia popular, ele só perde para o Bolsa Família, o antigo Bolsa Família, que agora é o... esqueci o nome. Eu também não. Auxílio Brasil, né? Então, o farmácia popular só perde para o Auxílio Brasil, o antigo Bolsa Família. Olha Então, só. a aprovação do farmácia popular é muito alta, né? E o governo nem faz propaganda. Eu acho que a gente viu poucas propagandas na televisão de farmácia popular. Por isso que as farmácias têm que fazer sua própria propaganda, porque termina um concorrente a 500 metros, tem e não faz a propaganda. Mas se você faz, os clientes vêm para você, né? Eu vejo muito isso. Né? Distribuição, ó. Isso, gente, eu fui numa palestra esses dias, a gente falou muito sobre isso. Não adianta você ter o melhor atendimento dentro da sua farmácia, você treinar a sua equipe, você sempre estar ali trabalhando com preço popular, né? E você não estar distribuindo, não estar levando essa mensagem para o seu cliente. Ainda mais no mundo da internet que a gente vive hoje, essa facilidade, né? O panfleto de antigamente é o Instagram hoje em dia. Aquele panfletinho lá que entregava em casa, já é o Instagram, é o YouTube, enfim, tá mais uma oportunidade. Isso. Então, esse é um mito do farmácia popular, tá? E por que sempre se fala isso? Porque o governo, quando quer fazer pressão para que algo seja votado a seu favor, ele diz, o dinheiro não vai dar. O dinheiro não vai dar, eu vou acabar com o farmácia popular. Aí entra em pânico, né? A população entra em pânico. Os secretários municipais de saúde... outra dica importante, viu, Daiane? Essa eu vou cobrar. Mas eu vou dar. Outra dica importantíssima. Falem, pessoas, principalmente de cidades pequenas, que têm acesso à Secretaria de Saúde, combinem com a prefeitura, gente. Diga assim, ô prefeito, você está comprando medicamento para hipertensão, esses princípios ativos aqui do farmácia popular, o atenolol, o captopril, a losartana, você está comprando, mas eu tenho como dar de graça na minha farmácia. Tire isso do seu rol de compra e oriente aqui para que venha para a nossa farmácia. Aí entra esse poderoso aqui, ó, que é orientar nos postos de saúde, a enfermeira tal, a direcionar. E o município economizar com essa cesta de princípios ativos que está no farmácia popular e investir em outros medicamentos que sejam mais relevantes, né? Então, esse é um ponto extremamente importante. Então, o mito do que o farmácia popular vai acabar, quando você vai para, por exemplo, eu tive um amigo que foi secretário de saúde de Pernambuco. Aí surgiu esse assunto, farmácia popular vai acabar. Eu liguei para ele, eu disse, Irã, que história é essa? Ele disse, meu amigo, isso não acaba nunca. A gente não deixa. Chegaram com esse assunto no colegiado, do secretariado, né? Eles têm uma reunião. Disse, não acaba não. Se acabar, a distribuição da gente fica muito carente. Hoje, a capilaridade do farmácia popular agrega muito na distribuição e na saúde pública. Se tirar o farmácia popular, quebra as pernas do sistema de atendimento ao cidadão. Aí eu digo, então eles podem ficar tranquilos, isso é pressão política, somente. Mas acabar, ninguém tem coragem de acabar. Então, assim, para finalizar a história do mito, a farmácia popular não acaba porque é uma rede de distribuição de qualidade de vida. É muito simples o farmácia popular. Assim, do ponto de vista de orçamento do governo, é mais barato dar um medicamento para hipertensão do que custear uma pessoa com AVC numa UTI. Então, essa conta é muito simples de fazer. Um dia de UTI, sei lá, uma semana de UTI de alguém que teve um AVC, custa não sei quantas vezes mais do que um tratamento dele a vida toda. Fora que aquela pessoa
você fala que aquela pessoa vai manter uma qualidade de vida, vai manter a vida ativa, vai ser um cidadão que vai gerar, né? Gerar trabalho e renda, né? Então, assim, enfim, isso aí não precisa se fazer muita conta nem pensar muito para entender a importância de farmácia popular. Pode ficar tranquilo que o farmácia popular, então, não vai... Isso aí, a conversa... A gente é até interessante saber sobre isso, porque a gente pode falar para o paciente, né? Muitas vezes o paciente ele vai chegar ali na farmácia e o farmacêutico, o proprietário, enfim, o atendente, ali às vezes fica até sem saber o que falar, né? Como se, qual posicionamento ter. E é importante a gente saber, então, ter claro que isso é um mito, que até então a gente não tem nada que não faz sentido para o governo parar com esse projeto. Muito bom isso. Eu tô falando isso, é importante ressaltar, com base em evidências lógicas, tá? É óbvio que o governo pode acabar ou não o programa. Claro. Independe da... Eu tô falando do escolha gerencial. Imagina eu, presidente da República, aí me diz assim, tem que acabar alguma coisa porque o dinheiro não está dando. Eu acho que o farmácia popular não é interessante acabar. Eu mexeria nisso. E outra coisa, gente, importante, os grandes players, eles recebem faturas bem interessantes do farmácia popular. Tem grandes players aí recebendo 15 milhões, 20 milhões de farmácia popular por mês. Então, o farmácia popular representa um bom faturamento, um bom movimento e sustenta várias farmácias do Brasil afora. É com diferencial competitivo de várias farmácias, principalmente com essa situação das grandes redes. Né? Essa é uma verdade que tem que ser dita. E o outro mito da farmácia popular é que farmácia popular não é lucrativo. Olha, eu vou dizer uma coisa a vocês. Quando você vê um empresário dizendo que não ganha dinheiro com o negócio e ele continua no negócio, ele está querendo expulsar você daquele negócio. Ai, muito bom. Então, isso serve para qualquer ramo. Eu tenho um sócio, eu atuo também no mercado imobiliário. Eu tenho empresa no mercado imobiliário também. Aí eu tenho um sócio que quando o cliente chega chorando, pedindo um desconto no produto da gente, no loteamento e tal, a gente vende lotes em condomínios fechados, numa região belíssima aqui da Paraíba, chamada Bananeiras, Solânia, que é o Brejo Paraibano. Não é tão frio quanto a Serra Catarinense, né, que eu já conheço. Aí, hein? A Serra Catarinense, Ave Maria, eu acho que é bem mais frio, acho que é o canto mais frio do Brasil. Eu já passei um perrengue aí. E quando uma pessoa começa a chorar, pedindo desconto, ele diz, rapaz, não faça isso não, Deus está vendo, você está mentindo para Deus, Deus vai lhe castigar. Então, é a história da farmácia, né? Tem gente que fala, não vale a pena abrir farmácia. Falavam isso para mim, tá? Eu passei assim, olha, um bocado de tempo ouvindo. Não faz faculdade de farmácia, não. Não vale a pena. Não faz. Não abre farmácia, não. Não vale a pena. E a pessoa abrindo uma filial, né? Vai, olha, uma farmácia em cada esquina, né? Imagina se falência feita. Então, farmácia popular, o mito que farmácia popular não é lucrativo, também eu vou mostrar para vocês que isso não existe. O que aconteceu ao longo do tempo foi o seguinte, o governo lançou a farmácia popular com um preço muito acima. O governo pagava no PMC. O PMC, ninguém pratica PMC. Ninguém pratica PMC. Então, o governo passou muito tempo farmácia popular pagando no PMC. Então, um medicamento, por exemplo, eu lembro, acho que o Captopril era losartana, o governo pagava R$ 9,60. R$ 9,60 por uma caixa de 30 comprimidos. E se comprava a 90 centavos. Eu comprava a losartana, eu não sei se era losartana ou Captopril, não lembro de cabeça, mas eu comprava, tipo, a R$1. Na venda normal no balcão, eu vendia a 5. Ganhava 4. Quando a venda era farmácia popular, eu topava o preço máximo que o governo pagava. Eu passava R$ 9,60. Eu pegava meu lucro de R$ 4,00 e passava esse lucro para R$ 8,60. Eu aumentei em mais de 100% o meu lucro. Isso não existe. Então, farmácia popular era muito lucrativo. Muito. O que aconteceu foi que o governo fez uma média. O governo pegou, tendo os dados da Receita Federal de faturamento, ele pegou cada código de barra que tem no farmácia popular e pediu uma média receita. Me diz aí, pelo relatório de venda, Brasil afora, me diz qual é a média de preço. Que realmente eles estão vendendo no balcão. Não pelo farmácia popular, nas vendas de balcão.
E aí, quando o governo foi estudar isso, viu que ele estava pagando, em alguns casos, 2 vezes do que deveria pagar. Entendi. Isso foi Então, já estava quanto tempo farmácia popular já eu rodando? acho que isso não tem. Isso começou com a arroxo que começou no orçamento, né, no déficit que o governo começou a ter. Eu acho que no segundo governo Dilma isso foi mudado. Mas até o primeiro governo, tenho quase certeza que estava assim. Então você tinha aqui um preço que o governo paga lá em cima, o preço que eu compro aqui embaixo, o preço que eu vendo na farmácia está aqui. O que foi que aconteceu? O governo começou a aproximar o preço que ele paga ao preço que eu vendo no balcão. Então, a lucratividade diminuiu, mas em vários princípios ativos ela continua sendo maior do que se eu vendesse normal no preço de balcão, preço normal, sem ser pela farmácia popular. Tá? Então, eu trouxe alguns exemplos aqui, só 3, para mostrar esses casos. Um exemplo, captopril de 25 miligramas. Vamos supor que eu compro ali, no caso que eu peguei, a compra é 1,80. Eu peguei um preço real, um caso real. A compra é 1,80. No balcão, esse medicamento é vendido a R$3. Então, compra a 1,80, vende a 3. Lucro de 1,20. Uhum. R$1,20. Isso acontece no balcão hoje. Venda sem ser pelo farmácia popular. Uhum. Esse mesmo produto, que no balcão é R$3, o farmácia popular paga R$3,90. Então, eu saí de um lucro que era 1,20 para um lucro de 2,10. Entendi. Olha Eu só. aumentei 90 centavos no meu lucro. Isso, em termos de porcentagem, é 75%. É um bom lucro para a farmácia, né? É um bom lucro. É um bom lucro. Então, é um medicamento que o cliente, o paciente, leva de graça, né? Que é para hipertensão e tal. Ele vende no balcão a R$3, tem um lucro de 1,20. Quando vende pelo farmácia popular a R$3,90, o lucro sobe para 2,10. Comparando 1,20 com 2,10, eu aumentei o meu lucro 75%. Isso é ruim? Jamais. E tem a gente que acha que não vale. Aí vamos lá, outro exemplo. Os medicamentos que a gente chama de coparticipação. Coparticipação é o seguinte: o governo diz o seguinte, olha, eu só pago até aqui, ó. Eu só pago até esse preço. Você pode até... Tem um preço máximo. Preço máximo, é. Então, ele diz, eu só pago até aqui. Se você vender abaixo, eu pago nesse valor de baixo. Se você vender acima, o cliente paga a diferença. Na coparticipação, o cliente sempre é obrigado a pagar no mínimo 10% do valor. No mínimo 10% do valor. Isso mesmo. Que alguns tem que então, tem que cobrar. Então, civastatina de 20 miligramas, certo? Compra mais ou menos ali a 2,70, 2,80, 2,90. Um exemplo. Vende no balcão a R$8. Chegou lá, vamos supor que ninguém saiba que civastatina é pelo farmácia popular. Tem muita gente que não sabe no balcão. Aí chega lá o cliente, eu digo, eu quero a civastatina. Não apresenta a receita e não apresenta nada. Ou apresenta até a receita. Aí pega a civastatina, entrega, ele vai pagar R$8. Não foi pelo farmácia popular. Aí ele tem um lucro aí na faixa de R$5. Comprou a 3, vendeu a 8, lucro na faixa de R$5. Lucro bruto, né? Sem tirar os outros custos e tal. Alguém falou ali, que são alguns exemplos para você entender que tem lucro. Quem acha que tem a crença que tem lucro, tem. É claro que não é nosso papel nesse cálculo os outros gastos que você vai ter. Isso, exatamente. É como eu acabei de falar. Eu estou falando de lucro bruto. Eu não estou colocando aqui o preço de atendimento, o preço de arquivamento, como foi colocado aqui, tá? Mas mesmo assim, o que a gente tem que se concentrar é que existe uma elevação do lucro, né? Tem uma coisa que eu sempre gosto de falar. Quando você aumenta R$1
R$1. Você tem um preço ali base. Você já vende a R$8 e tira suas despesas. Se você aumentar R$1, você aumentou R$1 no faturamento e aumentou no lucro. Porque seu custo já está absorvido. Então é lucro puro. Não é? Então, comprei por R$3 a Civastatina, vendi por 8. Lucro bruto de 5. Sem falar nas despesas operacionais. 5. No Farmácia Popular, o governo paga por esse produto, salvo engano, na faixa de R$7,50. R$7, R$7,50. Vamos botar em R$7. Então, o governo paga 7. Eu vendo a 8, o governo paga 7. Se eu quiser, eu faço o seguinte. Eu passo por 8, o governo paga 7, mais ou menos, paga até mais um pouquinho, paga 7 só para exemplificar. E o cliente paga R$1. Essas contas não estão exatas, tá, gente? Só estou exemplificando. Comprei por 3, no balcão vendo por 8. Lucro de 5. Comprei por 3, o governo paga 7 e sobra R$1 para o cliente pagar. Não muda o lucro. O lucro é o mesmo. O cliente foi ótimo, ele só pagou R$1. E a farmácia ela também teve o lucro, não está mudando. É isso que Isso. Que se você mas aí tem o pulo do gato, como chama. O pulo do gato é o seguinte: quando eu for passar esse medicamento, ao invés de eu passar por 8, eu passo por 11. Eu passo por 10. Aí o cliente paga, que tá bom para ele. O cliente vai pagar R$4, ele não pagava 8? Aí essa coparticipação, inclusive, acho que faz sentido com a dúvida da sua aqui, ó. Ela perguntou, essa coparticipação é igual para todas as farmácias? Já atendi cliente que não pagou nada em uma rede e tinha que pagar na outra. Existe essa coparticipação? É tabelada? Como que funciona? Existe um preço de referência que o governo diz: eu só pago do Captopril R$7. No Civastatina de 20 mg eu só pago R$7. Aí você vende no balcão a 8. Beleza? Então, o cliente tem que pagar R$1 e você e o governo paga 7. Sim. Mas se eu vender esse mesmo medicamento que era 8, eu vender a 10, o cliente vai pagar R$3 e o governo vai pagar 7. Eu vou faturar 10, o cliente tem um desconto de mais de 50%, porque ele pagava 8, está pagando 3, e eu aumentei R$3 o meu lucro. Tá? Isso é o mundo perfeito. Aí o que é que acontece pela desunião dos farmacêuticos e das farmácias? Eles entram numa competição leonina, aí diz o seguinte, eles ficam dispensando, aí eles chegam e dizem assim, bem, o governo paga 7, eu estou vendendo 8 no balcão, eu quero manter a fidelidade do cliente, ele leva, o ticket médio aumenta, então eu vou rejeitar R$1 aqui. Primeiro, ele nem podia fazer isso, ele tinha que receber, é obrigado a receber do cliente. É obrigado a receber. Está claro na portaria. Está claro na portaria. Tem que receber. Aí, beleza, ele não recebe. Aí a outra farmácia cobra esse valor. Aí todo mundo perdeu. Porque o cliente ele ia pagar R$3 satisfeito e todo mundo ia aumentar o lucro. Então, essa estratégia que eu acabei de falar depende muito da sua vizinhança. Depende muito da sua vizinhança. Então, assim, bate na porta do vizinho e diz, meu irmão, não vamos brigar em tudo, não, porque senão, se a gente se matar, acaba para todo mundo. Então, só para eu entender aqui, Cássio, tá na portaria que essa coparticipação de alguns tem que existir. Isso tá na portaria ainda? Não, isso saiu da portaria. Não saiu, tá na portaria. Tem que cobrar. Que existe uma lista de medicamentos que é uma coparticipação. Todos o cliente tem que pagar alguma coisa. Entendi. E aí, então, por conta de, às vezes, é R$1, não vou cobrar de você. Né? Não vou cobrar. Aí acabou aqui causando cobra, que é o que aconteceu ali que a Su falou. Eu vou ler como é que tá na portaria, tá? Tá assim. Motivos, fala de motivos de descredenciamento ou multa. Aí diz assim, deixar de cobrar do paciente o pagamento da sua parcela referente à compra dos medicamentos e ou correlatos, salvo para a dispensação de medicamentos indicados para hipertensão arterial, diabetes e asma, ou seja, os gratuitos. Os
Gratuitos eu não devo cobrar. Agora o restante eu tenho que cobrar. Entendi. Que incrível isso, né? Bom. Me desculpa, mas assim, eu vou dar uma dica. Denuncia a quem está fazendo isso. Porque assim, estão se matando no mercado, além de fazer um procedimento errado segundo a portaria. Uhum. Importante. Porque não tem porquê, né? Acaba que aí você... o cliente vai achar ainda que é você que está errado. Como assim? Você está me cobrando e não pode cobrar? A gente vai achar, ele sempre vai achar que quem está errado é quem está cobrando, né? Você está me cobrando e não pode cobrar e você está me cobrando. Na verdade, quem não está cobrando, né? Isso. E nem está cobrando o mínimo, nem está melhorando o lucro, né? Porque podia estar melhorando o lucro, com esse exemplo que eu dei. O medicamento que era R$8 que o cliente pagava, o governo paga 7 nesse medicamento. Então, o cliente só deveria pagar R$1. Pô, mas se eu vender por 10, o cliente pagar R$3, do ponto de vista dele de desconto, ele teve 60% de desconto, mais 60%. E do meu ponto de vista, eu aumentei R$2 no meu lucro. No lucro. É aumento de lucro puro. Porque quando eu vendo a 8, eu já estou tendo lucro e tirando os custos, como uma das pessoas falaram aí, né? Que tem que ter os custos e tal. Mas quando eu aumento R$2, do custo de balcão, do meu preço de balcão, é tudo lucro. Lucro puro. Lucro na veia, né? Sim, muito bem. O Hélio fez uma pergunta aqui. Você tem mais alguma coisa para comentar, para falar sobre esse assunto, Castro? Não, de preço é bem isso. Porque se a gente for entrar em muito detalhe, tem muito número e fica difícil. Não tem como a gente mostrar aqui. A gente ficaria horas aqui falando, né? Acredito. O Hélio perguntou aqui só mais essa e aí a gente finaliza, porque senão a gente vai ficar aqui até, né? Que dúvida tem. O Hélio perguntou, está previsto algum reajuste por parte do governo para esses farmácia popular? Pois é, né? Os medicamentos acabaram de aumentar, né? A gente acabou de ter um aumento de medicamento, mas não está. Infelizmente não está, porque o governo continua fazendo essa sondagem, tá? No final, gente, sendo bem sincero, no final, se por acaso um dia empatar, que eu acho difícil, empatar que eu digo assim, não deixar nada mais, né, do que o preço normal de balcão, tem uma questão importante aí. Existem algumas indústrias, alguns tipo a Prate, por exemplo, que eu já conheço, a prática da Prate. A Prate Dona Dulce Onde é a indústria? Como? Eu morava lá em Toledo. Uhum. Ah, legal. Então, assim, a Prate Dona Dulce, por exemplo, ela é bem focada no farmácia popular. Então, ela costuma baixar os preços dela quando vê que não está dando margem. Eles mesmos baixam. Então, assim, existem formas de, né, se comprar bem, formas legais de ganhar com farmácia popular. O governo não tem previsão de aumento, né? A gente tem as questões do déficit, de orçamento e tudo mais. Então, eu creio que vai ser difícil ter esse aumento. Essa é a minha crença só. Tá? Pode ser que não aconteça assim. O que a gente tem que fazer é comprar melhor e fazer com que a farmácia popular seja um item de giro dentro da farmácia. Então, se você investe em fazer com que sua farmácia fique conhecida como sendo um ponto de venda, de entrega de medicamento gratuito pelo farmácia popular, você vai ter um diferencial competitivo. Tá? Então, no último caso, você tem um diferencial competitivo. Se isso vale a pena ou não, ter fluxo na sua farmácia, para que o cliente venha mais vezes no seu PDV, que você faça mais venda de impulso, que ele fique satisfeito porque está pegando medicamento de graça. Então, assim, você tem que analisar, eu estou falando dos valores além do lucro. Uhum. Tá? Eu estou falando dos valores além do lucro, que também tem valor. Isso também é precificável. Mas aí vai muito como cada empresário, né, cada loja, cada PDV está vendo isso. E é importante que o farmacêutico leve um pouco disso. Se está lá com dono de farmácia, que não quer investir nada na farmácia popular, não quer divulgar, não quer que venda, cuidado com os mitos. Tá? Eu aconselho se informar, pegar a portaria. Né? A gente vai aproveitar essa live aqui, já avisado, no nosso perfil lá da Pacto Mais. A gente vai tentar nutrir aí quem quiser seguir, né, que já é seguidora da Daiane.
A gente vai passar essa semana próxima, a partir de amanhã, já criar uma série de materiais com base nessas dúvidas, né? E cuidado com esses mitos, leva para o dono da farmácia, leva para o seu PDV as boas novas do Farmácia Popular. Mudou o programa, mudou. Mas vamos deixar daquela coisa, não, porque fulano falou aquela coisa, eu ouvi dizer, mas não tem informação concreta. Né? Estuda o assunto, leva a informação mais concreta, analisa, a gente está aqui para ajudar também. Que incrível, Castro. Demais, gente, quem quer acompanhar lá, qual que é o Instagram? É @pactomais, né? Isso, pacto.mais. 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 Pode acompanhar que a gente vai aproveitar essa audiência e as perguntas e vamos ficar lançando lá via feed, via stories, com caixinha de pergunta. E vamos também aí envolvendo a Daiane nisso, né? Já que é importante também para a sua audiência a gente deixar um material lá no feed, algum consolidado de farmácia popular. Maravilhoso, porque é o que a gente vem fazendo muito esse trabalho de união. Acredito que a gente unir forças é a chave do negócio, né? Cada um com o seu conhecimento. Quanta a gente aprendeu 1h30 aqui conversando. Então, assim, fico imensamente feliz, Castro, de você ter aceitado o convite, de vir aqui contribuir com a gente. E, galera, bora lá acompanhar o trabalho deles lá, tirar mais dúvidas. Se vocês tiverem, aproveita essa oportunidade aí. E eu adorei, eu quero, frisar, assim, que quem é aí, VA, sabe que eu sempre falo da importância da gente enxergar a oportunidade. Quem é farmatop está a todo momento aqui, ó. O paciente chegou na farmácia, pediu para falar com o farmacêutico, enxerga uma oportunidade. O paciente chegou na farmácia, pediu um medicamento lá, o farmacêutico enxerga uma oportunidade. Tá aqui, Farma. Mais uma oportunidade para você fazer diferença, um projeto para você levar lá para o seu proprietário da farmácia, pro gestor, conversar com ele, treinar a sua equipe. Então, muita coisa o farmacêutico pode fazer. Quem está aí um pouco desmotivado com a carreira, um pouco desanimado com alguma coisa. Então, tá aí para você mais uma opção para você incrementar aí no seu dia a dia, rotina e fazer a coisa acontecer. Castro, mais uma vez, obrigada. As portas para você aqui, tá? Ou até outras pessoas da sua equipe, às vezes queira trazer um outro assunto mais específico aqui para o pessoal, tenho certeza que a galera vai gostar disso. Tá bem? Você quer falar mais? O propósito da gente, Daiane, com o Farmácia Popular, desde o começo a gente tem um propósito social, sabe? A gente sempre viu internamente na empresa que a gente estava, assim, a gente tem o propósito de levar esse programa aos cidadãos. Então, quando a gente divulga, quando a gente capacita, quando a gente cria ferramentas para o melhor atendimento e uma melhor divulgação do programa, eu sou bem sincero a você, na minha cabeça eu vejo justamente isso, uma pessoa que está com acesso a um tratamento que ela não teria porque não tem condição. Lembrando que farmácia popular é para qualquer cidadão brasileiro, não importa a condição social. Inclusive, infelizmente, quem tem mais informação é quem usa mais o programa. O programa é mais usado pela classe A, B, do que a classe C e D, proporcionalmente. Porque são pessoas com menos informação não conhecem os programas. Que tem mais, conhecem. Né? Então, eu estou falando na proporção, não na quantidade. Então, a Pacto Mais, por meio do Clube Multifar, que é o nosso site de serviços para a farmácia, do Sua Receita Digital, que é o nosso serviço de guarda da documentação com segurança e com auditoria preventiva, a gente tem esse propósito de fazer com que esse programa seja bom para o cidadão, que ele cuide da saúde dele e que seja lucrativo e próspero para a farmácia. Então, quem quiser nossa ajuda, procura nossas redes, nosso site, a gente tem uma equipe de atendimento. Estamos no mercado de farmácia popular, né, desde 2006, então são 16 anos trabalhando com isso. Então, assim, a gente tem hoje mais de 5 mil clientes de assinatura de Sua Receita Digital. Já atendemos com algum produto nosso mais de 20 mil farmácias. Então, aliás, mais de 20 mil farmácias, que representa mais de 20% do mercado farmacêutico. Então, eu sempre digo à minha equipe, nós apenas estamos em João Pessoa, porque é uma cidade linda para morar, uma qualidade de vida excelente. Também visitem João Pessoa, venham para cá, vale a pena. Mas a gente atende todo o Brasil desde 2006. Tá? E com esse propósito de levar esse programa, a gente tem a bandeira social. É óbvio que a empresa tem crescido com isso, mas o trabalho social está imbuído na nossa equipe.
Show de bola. Muito bom, Castro. Muito obrigada. Até mais. Obrigado também, gente. Bora lá, galera. Bora lá acompanhar aí o trabalho do Castro no Pacto Mais. Se alguém precisar de mais informações também sobre o serviço que eles prestam, tá? Chamam eles lá, que eu tenho certeza que vão estar te ajudando a esclarecer todas as suas dúvidas. Obrigada. Até mais. Um abraço, até mais, boa noite. Abraço. Tchau, galera.